Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, né? Um tema aí vital, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro em geral e principalmente sobre operações de curtíssimo prazo, né? Que é aí o nosso day trade ou operações de trade, beleza? Então a gente vai falar sobre os vieses comportamentais. Então são fatores psicológicos ali que vai impactar dentro do day trade, né? E existem ali várias variáveis que a gente vai abordar. A primeira coisa, né, que a gente precisa entender é o que é um viés, né? O que é esse tal viés comportamental que hoje é bastante falado aí. A nomenclatura também é utilizado o atalho mental, gatilho mental, talvez você já tenha visto essa nomenclatura gatilho mental, também chamada de heurísticas, né? Enfim. Então o que é? Nada mais é do que um atalho que o nosso cérebro ele utiliza para a tomada de decisão. Tá? Então, muitas vezes o nosso cérebro está tomando decisões, utilizando muitas vezes ali um atalho, né, para aquela tomada de decisão e desconsiderando muitas vezes as inúmeras variáveis que existem, né, por trás daquela tomada de decisão. Então, por exemplo, mas isso é ruim de todo mal, né, digamos assim? Não. Tá? Isso é bom porque imagina que você toma milhares de decisões durante o dia, né, durante sua vida, inclusive, e imagina que toda vez que você fosse fazer algo, né, ou executar ali alguma ação, você precisasse racionalizar sobre aquilo. Então, imagina que você fosse tomar água, você precisasse ali racionalizar, pensar qual copo você ia pegar, qual garrafa você ia pegar, se a garrafa está suja, está limpa, enfim. Você tinha que pensar que teria que levar o copo até a boca. Então, assim, o cérebro ele vai criando esses atalhos, né, esses hábitos, justamente para economizar energia. O problema é que quando você traz isso para o mercado financeiro, né, e principalmente para operações de day trade, muitas vezes esses atalhos eles podem ser prejudiciais. Então isso faz com que você fique enviesado, que você fique às vezes direcionado a uma tomada de decisão onde você está considerando coisas, né, ou considerando ali as variáveis que não são suficientes para aquela sua tomada de decisão. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa abordar isso de forma um pouco mais aprofundada, porque todo mundo, né, sofre com isso, principalmente em mercado financeiro, e é importante você entender, né, e como você pode melhorar, né, porque infelizmente a gente como ser humano, a gente não tem como ali agir como um robô, né, invariavelmente a gente vai sofrer com esses viés, a gente vai tomar decisões ruins, porém, se a gente souber, né, como lidar com isso, aumenta bastante as nossas chances dentro do mercado. Então, para a gente começar, a gente vai abordar alguns viéses e eu vou mostrar alguns exemplos aplicados aqui à parte de trade, beleza? Então, o primeiro viés que a gente tem é o viés da ancoragem. Tá? O que esse viés ele indica aqui para a gente? Que muitas vezes a gente é exposto a alguma informação que a gente considera aquela informação como primordial na nossa tomada de decisão. Então, a gente superestima aquela informação para a nossa tomada de decisão, independente da relevância dela, tá? Independente da fonte, a gente simplesmente vê uma notícia, por exemplo, e usa aquilo como base para a nossa tomada de decisão e esquece de todo o resto. Então eu vou dar um exemplo aqui da Bolsa. O primeiro exemplo é essa notícia aqui do Estadão. Então, por exemplo, você leu lá de manhã, Bolsa renova a máxima de fechamento pela quinta sessão seguida a mais de 130 mil pontos. E aí você pega essa informação e ancora na sua cabeça que, bolsa para cima, a bolsa está quebrando o recorde, a bolsa está subindo 5 vezes. E aí você leva isso para o mercado, né? Por exemplo, para você que opera mini índice, você leva isso para o mercado e acaba ficando enviesado para comprar índice. Porque você viu essa notícia, você ancorou ali na sua cabeça e esqueceu todo o resto, esqueceu da sua análise, né? Esqueceu ali de focar o que está acontecendo naquele momento ali no mercado. Para quem lê fluxo, né, faz a parte de leitura de fluxo, de tape reading, esquece ali de ler o fluxo, de olhar volume, de olhar a frequência de mercado, enfim, todas as variáveis que envolvem essa técnica e fica ancorado naquela informação. E o pior,
Você toma decisão baseada nessa informação. Então isso acontece bastante, né? Principalmente hoje que a gente é bombardeado de notícia o tempo inteiro e às vezes você pega uma notícia, né, e ancora ela aí na sua mente e acaba tomando decisões erradas, fazendo operações erradas e perdendo dinheiro no mercado. Tá? E como que eu posso evitar isso? A primeira coisa é você verificar se aquela notícia ela tem algum fundamento. Tá? Então, muitas vezes você está vendo ali uma notícia, por exemplo, no Facebook, ou em algum grupo de WhatsApp, né, ou Telegram, que você nem sabe quem é a pessoa que falou, ou se aquilo é verdade, se é uma brincadeira, se não é, ou se é só um achismo. Então, você tem que ver se aquela notícia ela tem fundamento, tá? Antes de você ancorar aquilo na sua cabeça e ir para a tomada de decisão. O segundo ponto é você se questionar se realmente aquela notícia ela é tão relevante assim a ponto de sobrepor a leitura de fluxo, né, a ponto de sobrepor o volume, a ponto de sobrepor toda a técnica que você usa aí dentro das suas operações no mercado. Tá? Então, uma das coisas muito importantes, principalmente que a gente que é trader, a gente que está operando, que investe, enfim, é a questão da humildade. De estar sempre se questionando ali acerca das suas convicções, acerca do que você vê. Então isso é bastante importante, você se questionar se aquela notícia é realmente relevante para aquela sua tomada de decisão. A terceira coisa, né, que você deve evitar é tomar decisão financeira por impulso. Então isso aqui ele vale tanto para investimento, né, isso vale para a vida, mas para a parte de mercado financeiro, né, vale tanto para investimento como para a parte de trade, para a parte de day trade. Então evite tomar decisão por impulso, principalmente quando você está ancorado em uma informação. Então digamos que você tenha visto que a bolsa está renovando máxima, que agora vai explodir, o mercado abre e imediatamente você clica em comprar. Tá? Então você toma por impulso ali uma decisão de comprar um ativo baseado, né, com um viés aí de ancoragem em alguma notícia, por exemplo. Um outro exemplo que a gente vai ver agora é em relação ao dólar. Então, por exemplo, você pegou essa notícia aqui. Ponto de equilíbrio do dólar será R$ 5,00 até setembro, né? Segundo esse analista aqui econômico. Então, beleza. Você viu a notícia, você ficou com aquilo na cabeça. Então, pô, dólar R$ 5,00 ali é o teto, dólar R$ 5,00 é o teto. E aí você vem para o mercado, por exemplo, e o dólar chega àquele valor de R$ 5,00. E quando chega aquele valor de R$ 5,00, você esquece tudo, esquece o fluxo, né? Esquece de olhar ali o Times in Trades, esquece o DOM, esquece o volume, esquece tudo e já faz ali a sua compra dentro do mercado. Tá? Você já está ali comprando dólar sem nem ter percebido, digamos assim, que você está fazendo aquilo por um viés comportamental, por uma ancoragem de informação que você teve. Então você está ancorado ali de que de R$ 5,00 o dólar não vai passar e muitas vezes tem ali um fluxo vendedor forte em cima dos R$ 5,00, né, em cima ali dos R$ 5,00 redondo, e você acaba indo contra esse fluxo, clicando em comprar, simplesmente porque você está com a notícia ancorada aí na sua mente. Então esse é um exemplo clássico, né, principalmente quando a gente está falando aqui de dólar futuro, que se tem muita notícia, tem muita especulação de preço no mercado, você é bombardeado, né, com notícias o tempo todo e muitas vezes você fica ali ancorado e acaba tomando decisões ruins. Um outro fator, né, principalmente para a gente ali que está no dia a dia operando, analisando o mercado, é quando você, digamos assim, você olha lá a carteira, né, a sua cesta de moedas. Então você olha como que, por exemplo, aqui o dólar está se comportando em relação às moedas de países emergentes, de países desenvolvidos. Né? Se você ainda não tem essa carteira, se você não sabe ainda essa parte de análise de fluxo aqui, embaixo na descrição deixei um curso completo aí, gratuito, que você pode fazer e aprender tudo isso, né? Como analisar o fluxo, como montar esse portfólio de moedas, o que é importante, o que não é. Então só se inscrever aqui embaixo, o link está na descrição. Então digamos que você viu essa carteira aqui, essa cesta de moedas, e você viu que o dólar hoje está subindo em relação às principais moedas do mundo. O dólar está bastante forte, né, e está subindo. Isso, inclusive, aconteceu recentemente. E aí o dólar em alta em todo o mundo, você ancorou aquilo, né, e foi para o mercado. E aí você já veio para o mercado ali com aquele viés de compra, né, e dado que você viu
que o dólar estava subindo em relação aos principais pares, às principais moedas, você já veio querendo comprar dólar. E aí, dado que você está com esse viés, você está vendo o fluxo vendedor, você está vendo que as agressões, né, ali o Times and Trades, a frequência de mercado está para venda, né, os vendedores estão ganhando, estão com médio ali positivo, né, estão ganhando naquele dia, enfim, estão mais fortes e você acaba querendo buscar compra o tempo todo no mercado. E aí, se por exemplo você pega um cenário como esse aqui, deixa eu mostrar aqui, dar um zoom, então, aqui eu tenho um gráfico de pontos, e aí beleza, você pega um cenário como esse aqui, né, onde o mercado ele vai caindo, cai mais de quase 30 pontos e você está só comprando aqui, você pode, por exemplo, perder todo o dinheiro que você tem em conta, estopar o dia, estopar a semana, né, e perder tudo que você construiu, tudo que você ganhou por um simples viés comportamental que poderia ter sido evitado. Tá? Então, o mercado tem muito isso, dado que a gente faz esse acompanhamento de pré-abertura, toda essa análise, como estão os mercados mundiais, como que está funcionando, às vezes você fica ancorado ali no que você viu e acaba esquecendo de ler o fluxo. Tá? Então, isso aconteceu recentemente com o dólar, né? A gente sabe que, dado que teve um fluxo estrangeiro muito forte na Bolsa recentemente, o dólar acabou caindo, tá? Nessa data que eu estou gravando esse vídeo, a gente está aí em 130 mil pontos na Bolsa de Valores, aí mais de 5 pregões seguidos de alta, quebrando recorde atrás de recorde. Boa parte desse fluxo foi do estrangeiro, né? O estrangeiro trouxe dólares para o Brasil e aí o dólar, a injeção de dólares no mercado acaba fazendo com que ele desvalorize, né? E aí o real teve uma boa performance frente ao dólar. E aí aconteceu, né? Um desses dias aconteceu isso. Todos os mercados mundiais, né, digamos assim, todas as principais moedas mundiais, o dólar estava subindo e só no Brasil o dólar estava caindo. Então, por exemplo, o dólar estava subindo 0,5%, 1% contra moedas emergentes, mas aqui no Brasil estava caindo mais de 1%. Tá? E isso descorrelacionou, né, o que a gente chama de descorrelacionar em relação ao mundo. E aí, imagina a pessoa que está ancorada, né, na informação que ela viu aqui de manhã e ela está só buscando compra, comprando, tentando achar fundo, que é o que a gente chama aqui, e aí a pessoa acaba estopando todo o dia dela, tá, por uma questão de ancoragem. Então, para que você evite isso, né, não caia nessa armadilha, você tem que sempre estar se questionando, sempre tentar ali não tomar decisões por impulso, e sempre ver se aquela notícia ela tem um fundamento, né? Se aquele fundamento ele é suficiente para sobrepor, né, todo o resto. Então, se eu vejo uma notícia, por exemplo, que o dólar está forte, mas aqui no fluxo ele está me dizendo algo ao contrário, né, está vendedor ao invés de estar comprador, eu vou seguir o fluxo, dado que o fluxo, dentro da minha técnica, dentro da minha análise, é primordial, né, em relação a qualquer viés, a qualquer notícia que eu tenha visto, né, que eu ache, ou porque eu estou achando que vai acontecer algo. Não existe isso. Então, estou lendo o fluxo e tentando seguir o fluxo no mercado, beleza? O segundo viés, então esse foi o viés da ancoragem, o segundo viés é o viés de aversão à perda. Esse é um viés bastante comum, né, em todos, é da natureza humana, digamos assim, e no mercado financeiro ele é bastante forte, que é o quê? A gente tende a dar mais importância à perda do que ao ganho, tá? Então, por exemplo, muitas vezes você fez uma operação aqui no mercado e, sei lá, você ganhou 10 pontos, tá? Então, essa nomenclatura que a gente utiliza aqui no mercado futuro de dólar, você ganhou 10 pontos. Mas aí, você fez mais uma, beleza, fez mais uma, ganhou mais 2 pontos. Terceira, ganhou mais 3 pontos. Você está super vencedor. E aí, digamos que em uma operação, você perde ali 5 pontos, tá? Você está bem positivo no dia ainda, mas aquela perda, né, a importância que você dá, aquela operação que você perdeu, ela é muito maior do que as operações que você ganhou, tá? E isso muitas vezes vai fazer o quê? Fazer com que você fique com medo, com que você se desestabilize emocionalmente, e aí as suas próximas tomadas de decisão, né, já vão estar suscetíveis ali a cair um outro viés que a gente vai já falar mais à frente. Então isso afeta a sua capacidade de tomada de decisão, isso faz com que você sinta medo, e aí o que acontece?
Se você perdeu na primeira operação e você tem esse viés, né, se você tem essa aversão à perda, que é natural, isso já dispara ali o gatilho no seu cérebro, você vai ficar com medo e vai perder todas as outras oportunidades que teve durante o dia. Então, digamos que você fez um baita pré-operacional, né, eu já até mostrei isso em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. Você fez um pré-operacional, você fez a sua análise, a sua preparação para o mercado, e aí quando chega lá, na hora de tomar a decisão, você comete um erro, você dá uma mega importância para aquele erro e acaba perdendo todas as outras oportunidades que tem durante o dia, justamente por medo. Tá? Então isso acontece bastante. Beleza. Então, dado que tem essa aversão à perda, né, dado que esse viés ele existe, ele é comum, como que eu posso lidar com ele? A primeira coisa é você fazer uma autoanálise, porque muitas vezes esse viés está ligado com alguma outra coisa, né, que aconteceu na sua vida, algum trauma, né, até pode ser algum trauma de infância, algum trauma pessoal seu, né, que possa ali estar afetando, que possa estar amplificando, digamos assim, aquele seu medo, né, que eu já vi gente ter esse medo a ponto de travar. Tá? Então, a pessoa que tem um trauma muito grande, tem um medo muito grande quando ela perde dinheiro no mercado, pode ser que o trade ou day trade não seja adequado ao seu perfil. Tá? Eu falo disso sobre essa questão de perfil, né, dentro do curso que eu preparei. Você precisa, se você quiser, estar aqui na descrição. Você pode fazer lá que eu falo justamente dessa questão do perfil da profissão trader. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem aptidão para ser trader, essa é a realidade. E aí ela é suscetível, esses vieses eles são amplificados nessa pessoa justamente por essa característica do trade, né, do day trade, que você está o tempo todo ali ganhando e perdendo, né, você vai perder, não tem jeito, e você precisa saber perder. Tá? Então você precisa fazer uma autoanálise, né, para tentar identificar, né, qual é a origem daquele medo, daquele que você travou. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer, que isso é bastante importante, né? Às vezes a autoanálise ela pode ser difícil, mas existe uma outra forma, que é você ter uma estratégia muito bem definida. Tá? Eu falo sobre isso, eu falo sobre estratégia também no meu curso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essa parte mais de estratégia, né, de evolução operacional, que dado que você tem uma estratégia muito bem definida, você vai executar uma rotina, né, dentro daquela sua estratégia, ela vai virar meio ali que um hábito, e você vai usar o viés, digamos assim, ao seu favor. Porque você vai desenvolver um hábito de executar bem aquela estratégia, tá? E você, quando perder, você não vai sentir muita dor. Por quê? Porque já está dentro da sua estratégia. Então, quando você perder, você vai ver, não, beleza, isso aqui está dentro do meu stop, né? Está dentro do meu limite ali de perda e está ok. Tá? Faz parte da minha estratégia. Então, quando você tem uma estratégia bem definida, você consegue se livrar, né, digamos assim, ou diminuir o impacto dessa aversão à perda dentro do trade. E aí, com o tempo, né, conforme você vai adquirindo experiência, você vai masterizando cada vez mais essa parte operacional, você vai desenvolver a sua estratégia a ponto de você executar ela quase que de modo automático, e aí as perdas não vão doer mais, né, como doía no início, por exemplo. Tá? Você se torna um trader, digamos assim, profissional, ou um trader vencedor, né, que ganha dinheiro no mercado, quando a dor da perda ela já não importa mais. Você já conseguiu superar essa dor que você tem quando perde uma operação, né, e você parte para a próxima. Então, quando você perder no mercado, né, você tem uma estratégia bem definida, você perdeu, você partiu para a próxima e está estável, está bem emocionalmente, significa, né, que você ali já está sendo um trader profissional, você já tem ali uma estratégia bem desenhada, tá, que te dá retorno, que é vencedora, beleza? E segundo o terceiro passo, né, que é bastante importante, que é a diversificação. Então, para que eu elimine um pouco da minha aversão à perda, eu posso diversificar o meu portfólio, diversificar ali os meus ativos, para que aquela perda dentro daquele ativo específico não afete todo o meu capital, digamos assim, o meu capital global ali que está alocado dentro do mercado financeiro. Então, para isso, eu também fiz um curso só sobre investimentos, porque principalmente para quem é trader, que está exposto ao risco ali diariamente, é um nível de risco muito alto, você precisa aprender a investir, você precisa aprender a diversificar, né, o seu capital, porque se você coloca o seu capital todo no trade, todo em day trade,
você já fica muito suscetível a esses viés comportamentais. Tá? Então, assim, por isso que day trade é bastante difícil, porque tem muita variável ali, né? Como vocês estão vendo agora, só algumas delas, existem outras. Tem muitas variáveis ali que influenciam, né, diretamente no sucesso do trader, né, e na perpetuidade dele ao longo do tempo no mercado. Então, essa questão da diversificação ela é muito importante, né? E para isso eu até gravei também um curso de investimentos, caso você queira aprender mais sobre investimentos, né, sobre o mercado, sobre o sistema financeiro como um todo, né, sobre a parte de investimento, de produtos de investimento. Eu vou deixar esse curso aqui na descrição desse vídeo e você também pode acessar esse curso de investimento e dar seus primeiros passos aí nessa sua diversificação de portfólio, né, nessa sua formação, digamos assim, de mercado, beleza? Então, autoanálise, estratégia e diversificação são as ferramentas que a gente tem para combater esse viés de aversão à perda, tá? Então ele impacta bastante, principalmente quando a gente vem aqui para o mercado e tem uma estratégia. A minha estratégia ali ela aparece de forma muito clara, então eu tenho que comprar. Eu vi a estratégia de comprar aqui no 0,85 e eu deixo de entrar na operação. A operação ela dá certo, aí acaba que eu não consigo pegar e eu já na outra que aparece eu já fico com medo, enfim. Ou então eu entro na operação, eu perco e aí eu fico afetado psicologicamente por aquilo e não consigo mais tomar decisão no mercado, beleza? Então, bastante cuidado, esse viés ele ataca tanto o trader quanto o investidor, tá? Então, mesmo se você é investidor de longo prazo, quando você vê ali seus papéis caindo, né, suas ações caindo, se você não estiver preparado, se você não entender a mentalidade que é exigida, né, o perfil que é exigido para que você seja investidor, você também vai acabar caindo nesse viés e pode acabar perdendo dinheiro no mercado, beleza? Então, muita atenção aí à aversão à perda. Um terceiro viés, que é bastante importante, tá? Esse diz muito aí, é muito pessoal até, que é o viés das lacunas de empatia. Tá? Esse viés está relacionado ao quê? Que a nossa capacidade de interpretar, né, um acontecimento ou uma informação, ou interpretar, digamos aqui, o mercado, tá? Então, mesmo que por mais que eu opere tape reading ou tenha um aprofundamento de mercado, a minha capacidade de interpretar essa informação ela é profundamente dependente, né? Ela depende ali do meu estado emocional. Tá? Então isso aqui já nivela todo mundo, independente se você é PhD ou se PhD em física, ou se você é analfabeto, ou se você tem 5 anos de experiência, ou se você tem 1 ano de experiência. Então, esse viés, que é essa lacuna de empatia, dependendo ali do seu estado emocional, por mais que você tenha experiência, você pode sofrer ali no mercado. Você pode interpretar o mercado totalmente errado, né? A sua capacidade de analisar ela pode diminuir bastante, dado esse viés de lacuna de empatia. Então, o estado emocional, ele impacta diretamente, né, dentro das operações de trade, dentro do mercado financeiro como um todo, das suas decisões. Então, se você tiver com estado emocional ruim naquele dia, né, isso tende a impactar nas suas operações, por mais que você seja experiente, tá? Então, isso é bastante interessante da gente observar. E essa questão emocional, esse estado emocional, ele é muito particular de cada um. É lógico que existem ferramentas, né? Existem ali estratégias que a gente pode utilizar para atenuar algum problema emocional ou para melhorar, digamos, o seu estado emocional para o day trade, né? Inclusive, eu até falo, eu passo essas rotinas, eu mostro essas rotinas na minha mentoria fechada, que você pode usar, né, e colocar ali dentro do seu trade, dentro da sua rotina pré-operacional, para você evitar de cair nesse viés, tá? E aí, beleza. Como que eu controlo, digamos assim, esse viés, né? Como eu fico menos suscetível a ele? A primeira coisa, né, que você pode fazer é automatizar ao máximo as suas operações, tá? Quando eu digo automatizar, é diminuir, digamos assim, né, as suas variáveis ali para tomar a decisão, né? Um exemplo que eu dou é que por essa ferramenta aqui, que é o Profit Pro, que é o que eu utilizo, eu posso simplesmente já programar meu stop, já programar meu alvo,
tá? Já programar ali meu limite de perda, né? Minha exposição, posso programar o meu risco ali no mercado, quanto eu posso perder no dia, e ela já me bloqueia. Então, assim, pô, se eu estou suscetível a que o meu estado emocional impacte as minhas operações, se eu cair em outro viés, por exemplo, de aversão à perda, dado o meu estado emocional, eu tendo a quebrar naquele dia. Então, se eu estou num estado emocional ruim, eu vou para o mercado, e aí eu começo a perder, e eu não aceito aquela perda, aquela aversão à perda faz com que eu permaneça na operação perdedora, que é o pior, tá? Só por medo de perder, né? Então, eu acho que o mercado vai voltar, eu fico naquela operação, e aí aquilo vira uma bola de neve, e você acaba, muitas vezes, perdendo todo o seu capital ali em uma única operação, tá? Então, isso acontece. Então, a aversão à perda, o problema dela é que, muitas vezes, o medo de perder faz com que você permaneça em operações perdedoras, porque você acha que o mercado vai voltar, tá? E esse mesmo medo de perder faz com que você corte logo os seus lucros com medo do mercado voltar e você não ganhar aquele valor que você está vendo em tela. Por isso que ele é tão complicado. Porque o que acontece com esse viés, muitas vezes? Você é corajoso quando está perdendo, tá? E medroso quando está ganhando. E deveria ser o contrário. Você tem que ficar corajoso quando está ganhando e medroso quando está perdendo. Ou seja, você corta logo o seu prejuízo e as operações que você está ganhando, você deixa correr. Mas, infelizmente, o que acontece no mercado com a maioria dos traders, principalmente os traders inexperientes, é que eles fazem ao contrário, né? Então, eu já sofri disso, né? Basicamente, aí eu passei por todos esses viés, tive que me virar, desenvolver estratégias para autoanálise, enfim, para poder superar eles. Então, essa questão de aversão à perda, de você, às vezes, tem ali uma análise, o mercado mostra algo ali para você, você compra, digamos assim, o mercado está caindo, você sabe que tem que stopar, muitas vezes mesmo com um stop programado, você arrasta seu stop ou cancela seu stop e acha que o mercado vai voltar porque você está ancorado ali naquela sua análise e tem ainda a aversão à perda, né, daquela operação, né, e faz com que você permaneça nessa operação perdedora, né, e isso vai piorando o seu estado emocional, né, e aí você entra no estado emocional ruim, dado todos esses viés, e vira uma bola de neve, né? Você já percebeu que isso tende a virar uma bola de neve, os viés eles se interligam ali, eles se misturam e você acaba perdendo dinheiro. Então, quando eu falo automatizar, é nesse sentido, né? Você diminuir ali a sua propensão a diminuir as variáveis, digamos assim, que possa afetar o seu estado emocional. O segundo, ela é bem simples, né? Que é o que eu recomendo. Se você está num estado emocional ruim, né, sobre uma crise, alguma coisa assim, não tome decisão financeira, simples assim. Então, se eu estou num estado emocional ruim, eu estou num dia muito ruim, sei lá, eu briguei com minha família, briguei com minha mãe, meu pai, eu com o namorado, o marido, esposa, enfim, você não opera. Você evita, né, você deixa de operar naquele dia porque muitas vezes você está protegendo o seu patrimônio e evitando ali você devolver todo o seu lucro do mês ou todo o seu lucro da semana, né? E aí você acaba cuidando dessa sua parte emocional para depois voltar para o mercado. Então, quando a gente fala de mercado de day trade, que é super arriscado, né? Que tem um risco muito alto, que a probabilidade de você dar certo é baixa, se você está afetado emocionalmente para tomar decisão, aí que a probabilidade de você dar certo ela diminui substancialmente. Então, muitas vezes você deixar de operar, né? Isso que eu tento passar sempre para as pessoas que me procuram, é que o fato muitas vezes de você deixar de operar, o não operar, muitas vezes ele é super benéfico. Você está, digamos, entre aspas, ali ganhando dinheiro, porque você está deixando de perder muito dinheiro naquele dia. Você está protegendo seu patrimônio, você está protegendo ali o ganho que você obteve com suas operações passadas, pelo simples fato de você deixar de operar um dia ou 2 dias, né, e tentar ali corrigir esse estado emocional, tentar resolver os seus problemas para voltar para o mercado bem, beleza? Uma outra forma de você se livrar, digamos assim, né, de você atenuar isso, essa lacuna de empatia, é você conversar com alguém de confiança, né, ou registrar o seu raciocínio. Então, essa ideia que a gente está criando aqui, né, de criar uma comunidade de traders, de explicar um pouco mais a fundo o mercado, né, de ter ali pessoas, por exemplo, eu tenho um grupo de Telegram que é só para alunos do meu curso, que eu preparei, esse curso gratuito,
Então, se você não está inscrito, eu recomendo fortemente você se inscrever. Eu tenho um grupo no Telegram só de alunos desse curso, que a gente pode simplesmente ali trocar ideia, né? Ou se você tem uma ideia, se você tem uma perspectiva, você pode confrontar com a minha, né? Ou confrontar com o trader aqui da nossa mesa de operações, e aí, né, você vai muitas vezes se livrar de enrascada, digamos assim. Então, muitas vezes você está com viés de compra ali para o dólar, você acha que é compra, e você fala lá com outras pessoas, com outros traders, fala comigo, fala com o trader da mesa de operações, e a opinião é contrária à sua. Totalmente ao contrário. Então, você está confrontando ali aquela sua opinião, que muitas vezes ela está vindo de um viés, né, da sua capacidade de análise, ela está reduzida devido ao seu estado emocional. E aí, você confrontando essa informação, conversando com alguém de confiança, né, e também registrando o seu raciocínio, para que depois você volte lá e olhe se realmente você estava bem naquela tomada de decisão, você tende a evitar esse viés comportamental, beleza? Então, esse viés da lacuna de empatia, ele é bastante importante, você precisa ficar atento. Um outro viés que é comum também, que é o viés da confirmação. Tá? O que esse viés ele nos diz? Que as informações, ou seja, o que a gente vê, ele sempre tende a confirmar a nossa própria convicção. Então, isso ele já se conecta com os outros viés que a gente falou até agora. Então, voltando ao exemplo do dólar. Eu ancorei na minha cabeça que o dólar ia subir de manhã, certo? Então, está ancorado lá. Daí, eu já venho com estado, digamos que eu tenho um estado emocional, tá ruim para o dia. Dormi mal, não estou bem emocionalmente, enfim, tá ruim. E aí minha capacidade de analisar diminui mais. E aí, eu vou para o mercado, né, se eu faço análise de fluxo, eu vou buscar confirmar aquela minha ancoragem que eu vi de manhã. Então, por exemplo, se eu estou ancorado na compra, quando eu ver aqui no Times and Trades, né, que entrou compra, agressão aqui de 100, de 50, aquilo já confirmou imediatamente, né, o meu viés, aquilo já confirmou aquilo que eu vejo, e aí eu já clico em comprar, né, sem olhar outros fatores que a gente tem dentro da análise de fluxo para tomar a decisão. Então, esse viés ele também é bastante comum. E tem uma indústria que sabe bastante disso, desse viés, que usa bastante isso contra a gente, né, sem que muitas vezes a gente saiba, que é a indústria de mídias de redes sociais. Tá? Então, quando o algoritmo da rede social, o seu algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram, TikTok e demais redes sociais, ele é programado de modo a mostrar para você conteúdos, né, que confirmem as suas convicções. Então, primeiro, eles pegam o que você gosta, dado as suas curtidas, dado o seu tempo ali de visualização daquele conteúdo, enfim, né? Minha formação é engenharia de computação, então eu conheço bem esses algoritmos, e aí ele faz aquilo, né? Ele mostra ali um feed de conteúdo para você que confirme as suas convicções. Então, se você acredita num candidato, por exemplo, um candidato A ou um candidato B, ele vai mostrar notícias, por exemplo, que confirmem aquela sua convicção de que esse lado é o ideal e aquele lado é o que não presta. Tá? Isso foi usado, por exemplo, em eleições americanas, né, que foi bastante divulgada, e talvez você tenha visto alguma notícia sobre isso. E esse viés da confirmação ele está sendo usado o tempo todo contra você, digamos assim. Então, se você não estiver atento, você muitas vezes cria uma bolha ali dentro da sua cabeça, né, em volta ali do seu mundo, você cria um universo dentro do próprio universo, de modo a confirmar aquilo que você acredita. E no mercado não é diferente. Então, muitas vezes você tem uma visão parcial ali da tomada de decisão, porque você está vendo tudo no mercado, tudo que está acontecendo ali no dólar, tudo que está acontecendo ali no índice, só está confirmando aquelas suas convicções que você teve lá na pré-abertura, ou que você viu em podcast, ou que você viu no Facebook, ou que você viu em um grupo de Instagram. Então, esse viés ele é bastante comum e muitas vezes faz com que a pessoa ela acredite fielmente naquilo que ela vê, porque, se ela imagina, né, que se você está lá na mídia social, tudo que você vê confirma a sua crença.
Isso faz com que você fortaleça cada vez mais a sua crença, e quando você é confrontado, né, sobre essa crença, você às vezes fica nervoso, você fica com raiva da outra pessoa, você fica histérico, justamente porque aquilo está enraizado em você. Então você criou ali seu próprio universo. E no trade não é diferente. Então o que acontece? Muitas vezes, na parte principalmente de day trade, um dos grandes motivos de quebra de pessoas físicas é quando a gente tem um cenário como esse, tá? De uma queda brutal aqui no dólar, aí de praticamente 100 pontos, né? Uma queda forte, e a pessoa ela está enviesada buscando compra. Então toma stop aqui, toma stop aqui, toma stop, vai tomando stop até quebrar a conta, tá? E muitas vezes isso embute outros vieses ali nela, então existe ali um efeito cascata que faz com que ela tome decisões ruins, e vai tomando essas decisões ruins até ela ser estopada, por exemplo, pelo robô lá da corretora, né, de risco, porque ela zerou a conta dela, ou simplesmente ela vai perder tudo, né, e ficar até negativo na corretora, por exemplo. Então isso acontece bastante, tá? Então, para você se livrar disso, né, para você evitar esse viés, existem várias coisas, por isso que eu separei aqui várias coisas, porque ele é bastante complicado. E a primeira é pesquisar bastante, tá? Pesquisar bastante. Então, se você tem uma convicção de que aquele dia é para comprar dólar, ou aquele dia é para vender dólar, ou aquele dia é para comprar bolsa, ou aquele dia é para vender bolsa, você tem que pesquisar acerca daquela sua informação, acerca daquela sua convicção, né? Isso vale para tudo, né? Vale para candidato político, vale para qualquer decisão que você venha fazer na sua vida. Você pesquisar bastante para ter diferentes fontes de informação e comparar diferentes fontes. Então, se você se informa só digamos assim, só pelo grupo de WhatsApp, tá? Então você já tende ali a cair fortemente nesse viés, porque você está ali só com uma fonte ali de informação, que é aquele grupo de WhatsApp de traders, ou aquele grupo de WhatsApp de investidores, ou mesmo aquele Telegram lá que você está, né, participando, inclusive do meu Telegram, do Telegram aqui do nosso curso gratuito, de alunos do curso gratuito. Você tem que sempre confrontar, tá? Então comparar diferentes fontes de informação, tá? Uma das coisas que é bastante interessante aqui no Tape Reading, no fluxo, é que a gente consegue abstrair, digamos assim, essas crenças, esses vieses no fluxo. Ou seja, através da análise de fluxo, eu vou tentar ver o que o fluxo está me mostrando. Então, se eu estou enviesado para compra, como isso já aconteceu comigo, tá? Eu também sou suscetível a esses vieses. Isso já aconteceu comigo, de eu estar super enviesado para compra, e eu estopar ali 2 vezes e perceber que o mercado está totalmente vendedor, estou errado. O fluxo está me mostrando que é venda, então eu tenho que virar vendedor, tenho que seguir o fluxo. Então, essa ideia de você aprender tape reading, de você aprender a seguir o fluxo do mercado, né? E é lógico, com isso, colocar outras variáveis, como variáveis macroeconômicas, variáveis aí de correlação, que a gente também faz aqui na nossa empresa de operações. Isso vai fazer com que você diminua muito a sua probabilidade, digamos assim, de cair nesses vieses, principalmente nesse viés da confirmação, beleza? Então, pesquise, compare informações de diferentes locais, procure mais uma vez, procure discutir as suas opiniões com outras pessoas de confiança, principalmente as que têm opiniões diferentes da sua. Então, quando você, por exemplo, tem um grupo de trader, grupo de trader sério, né, de pessoas sérias ali que estão realmente procurando se desenvolver no mercado, procurando ter uma atuação séria e profissional, e você vê ali um trader que está com uma posição contrária à sua, procure conversar com ele, peça para ele explicar o porquê que ele é contrário à sua posição, né, à sua tomada de decisão, né? Então, isso é bastante interessante, né? E para isso que a gente cria esses grupos de trader, para isso que a gente está aí aparecendo no mercado para poder ajudar, beleza? Uma outra coisa sempre que for, digamos assim, tomar uma decisão financeira, principalmente de investimento ou que envolve um capital alto, você também ter ali uma pessoa de confiança, preferencialmente um profissional de mercado, para poder te ajudar, tá? Então, uma das formas ali de você
digamos, confrontar suas crenças, né, e confrontar seu mini universo aí que você criou, digamos assim, para aquela tomada de decisão, é você conversar com outras pessoas que tenham posições diferentes e também ter ali o auxílio de uma pessoa de confiança, um mentor, né, e é para isso que a gente desenvolve esse trabalho, né, nessa parte de day trade e de análise de fluxo, tá? E a análise de fluxo, volto a repetir, ela abstrai muito, né, ela diminui muito a probabilidade de você ser suscetível a esses viés. Se você focar ali no fluxo, você diminui bastante ali a sua probabilidade de cair nesses viés, tá? E aí, se você, mais uma vez, eu volto a falar, se você quer aprender essa análise de fluxo, né, ler o mercado dessa forma, fazer seus trades aí, seu day trade, utilizando a análise de fluxo, o tape reading, eu recomendo você fazer esse curso gratuito que eu deixei aqui embaixo, tá? Então tá aqui na descrição, só você se inscrever, é gratuito e você ainda vai participar do nosso grupo de Telegram, beleza? E aí, para a gente fechar, né, um último viés também que acontece bastante, principalmente na vida do trader, é a autoconfiança excessiva. Eu acho que esse viés, em algum momento da sua vida, né, você já passou por isso, né, seja no mercado, se você já opera ou já investe, seja em outras áreas da sua vida, tá? Então, essa questão da autoconfiança excessiva é a ideia de você confiar excessivamente, né, nos seus próprios conhecimentos e opiniões. Então, é você superestimar aquilo que você sabe. E o mercado financeiro, ele é um dos ambientes, né, um dos locais que ele dá um banho de humildade em pessoas que caem nesse viés. Tá? Então, por mais que você seja PhD ou por mais que você seja muito bom na sua área de atuação anterior, então você é um advogado bem-sucedido, você é um empresário bem-sucedido, um médico bem-sucedido, isso não significa que você vai ser bem-sucedido no mercado, por exemplo, no mercado financeiro ou principalmente no day trade. Então, muitas vezes você traz essa autoconfiança excessiva, né, de outras áreas de atuação da sua vida, porque você já conseguiu atingir sucesso, e aí essa autoconfiança excessiva vai impactar diretamente nas suas operações aqui, nas suas tomadas de decisão dentro do trade. Tá? Então imagina que você já traz essa autoconfiança excessiva, você aprende uma boa análise, né, que o tape read ele é uma boa análise, e aí você aumenta mais ainda essa sua autoconfiança, e você acaba muitas vezes fugindo do seu gerenciamento de risco, fugindo ali da sua exposição no mercado, devido a esse viés, e acaba fazendo com que você tome decisões ruins e você acabe perdendo tudo. E muitas vezes, se você tem um patrimônio alto já e traz isso para o mercado de day trade, você acaba muitas vezes torrando boa parte do seu patrimônio simplesmente por um viés cognitivo ali, por um viés psicológico que poderia ter sido evitado, beleza? Então, esse viés, né, a autoconfiança excessiva, uma das formas de fazer é a coisa que eu mais indico no mercado, né, o que eu mais tento fazer, é você ter humildade perante o mercado. Tá? Então, questione ali sempre a sua própria competência. Eu, por exemplo, tenho 5 anos de mercado e estudo todos os dias e acho que estou só começando. Tá? E não vou parar de estudar, porque o mercado financeiro é um universo infindável aí de coisas para a gente estudar, se desenvolver, e também não paro de estudar, né, sobre mim mesmo, né, sobre a questão do autoconhecimento. Então, procuro me desenvolver tanto na parte de autoconhecimento, porque eu sei que isso vai impactar diretamente nas minhas operações, desenvolvimento pessoal mesmo, e também dentro da parte do mercado, entendendo cada vez mais profundamente o ativo que eu estou operando e também o mercado financeiro como um todo. Então, você tem que ter essa postura de humildade perante o mercado, porque só o fato de você ter essa postura, que você nem sempre vai estar certo, que você vai errar, que você tem que aceitar aquela perda, você tem que aceitar aquele erro, né, e sair da sua posição, principalmente quando você está fazendo day trade, já vai fazer com que você diminua muito a chance de você cair nessa autoconfiança excessiva, tá? Então, tenha cuidado com esse excesso, por quê? Principalmente ele acontece quando a gente está no lucro. Tá? Então, quando você, digamos que você tenha começado agora, você chegou a esse vídeo e você já está fazendo aí o curso gratuito que está aqui na descrição, já está no nosso grupo de Telegram, recebendo conteúdo, informação, você acha, né, que agora você está pronto, né, que você agora é bom, você é o melhor trader do mundo, né, e você, beleza, aí você foi para o mercado e começou a ganhar, e aí você ganhou a primeira semana,
ganhou a segunda semana e você está ali com a confiança excessiva, aí você faz o quê? Pô, beleza, eu já sei, tenho confiança, sei que eu vou ganhar, eu vou aumentar então meu número de contratos, né? Quando a gente fala aqui de dólar futuro, a gente está negociando contratos. Então vou aumentar meu número de contratos porque agora eu vou ficar rico. E aí o que acontece? Muitas vezes o mercado ele acaba dando troco ali nessa sua autoconfiança excessiva e você acaba perdendo tudo que você ganhou nas 2 semanas anteriores, né? E acaba muitas vezes saindo do mercado, né? Sendo expulso aí do mercado porque você torrou tudo que você tinha para operar. E aí você acaba ficando até com medo de voltar para o mercado. Tá? Isso acontece muito, principalmente quando você é um trader iniciante. Porque às vezes o mercado parece que tem ali uma magia dentro do mercado. Inclusive eu recebo muito relato disso, né, dos traders aí no qual eu faço parte de mentoria, por exemplo, que o cara chega e me conta exatamente essa história, que ele ali nas primeiras semanas, né, no primeiro mês ali dele de day trade, ele conseguiu ganhar, teve várias boas operações, mas aí no segundo mês ele devolveu tudo, né, que ganhou e ainda saiu no negativo. Né, porque ele teve ali uma autoconfiança excessiva de início, o mercado parece que ele chama ali, pô, vou deixar esse cara ganhar para depois eu dar uma lição de realidade nele. E aí isso acontece com muita gente, principalmente na parte de day trade, beleza? Então você precisa ter cuidado com esse excesso de confiança, você precisa sempre avaliar. E uma coisa que eu sempre digo, né? Se você faz, por exemplo, análise de fluxo, você vai seguir o fluxo. Né? Então você vai, se o fluxo ele está mais vendedor, né? Está vendedor ali, você tem outras variáveis até para ajudar nessa tomada de decisão, você vai vender e não comprar. Se está comprador, você vai comprar e não vender. É assim, né, que a gente trabalha. E aí, por último, né, como outra ferramenta para você trabalhar, você tem, de novo, a diversificação dos seus investimentos, né, como um ponto aí super importante para ajudar você a fugir desses vieses. Então, mais uma vez, a diversificação dos seus investimentos, né, você tendo ali um portfólio de investimentos, né, seja misturando ali ações e renda fixa, seja ali um portfólio onde você prioriza ali ações, mas você tem ações de vários setores, enfim. Então você consegue ali diversificar o seu patrimônio e o patrimônio alocado para o day trade, né, o patrimônio alocado para operações altamente arriscadas, obviamente ele tem que ser menor do que o seu patrimônio alocado em outros investimentos. Tá? Então você diversificar seus investimentos, você aprender a investir, né, isso casa ali perfeitamente com aquela posição de humildade que você tem que ter perante o mercado, né? Que você tem que se desenvolver ali o tempo todo, é um aprendizado contínuo. Isso vai fazer com que você diminua muito a sua chance de cair nesse viés da autoconfiança e se eventualmente você cair, você não está expondo todo o seu patrimônio ali no mercado e perdendo tudo, né? Então, pô, imagina que tem pessoas que muitas vezes vendem um carro, vendem a casa para colocar, né, em mercados de alto risco, de alta volatilidade, né, como por exemplo o day trade aqui, né, os contratos futuros ou o mercado de criptoativos, e a pessoa perde tudo. Tá? Então assim, isso é bastante complicado, né? Muitas vezes isso acaba destruindo o patrimônio de famílias que foram construindo ao longo de anos, porque a pessoa não entende, ela não tem o conhecimento, não entende sobre esses viés comportamentais, não entende sobre si mesmo e sobre o mercado, e acaba aí tendo um grande prejuízo, beleza? E aí, mais uma vez, se você quiser fazer um curso de investimento, tem um curso de investimento gratuito aqui na descrição desse vídeo, e você pode se aprofundar, né, nesses investimentos sobre ativos financeiros que tem dentro do sistema financeiro nacional. Inclusive eu falo também sobre ativos aí que estão fora do sistema financeiro nacional, né, que você vai ver eventualmente aí informações sobre eles, por exemplo, como criptoativos. Então eu recomendo fortemente você fazer também esse curso de investimentos que está aqui na descrição, beleza? Então, recapitulando aí, né, a gente conversou bastante. A gente tem aqui o viés da ancoragem, aversão à perda, lacuna de empatia, viés da confirmação e autoconfiança excessiva. E agora você conhece esses viéses e você tem formas ali, ferramentas de você lidar com eles, para que no final das contas o que a gente quer é ganhar dinheiro no mercado, é ganhar dinheiro no day trade, fazer parte ali da pequena porcentagem de
de pessoas, de traders que ganham dinheiro no mercado e se desenvolver cada vez mais como trader, como investidor e construir nosso patrimônio aí ao longo do tempo, beleza? Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, né, deixe seu like, né, pode comentar aí à vontade, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço.